Boa noite. Vamos iniciar o nosso trabalho hoje, agradecendo ao convite do Centro Nosso Lar, dizer que para nós é um momento de alegria estarmos aqui e que sempre estamos envolvidos, né, nesses bálsamos de Jesus, para podermos, juntos com o nosso pessoal do Piauí, Teresina, né, fazermos essa live. A noite de hoje é uma noite muito interessante, que nós vamos trabalhar com o tema
em cima de decepções e ingratidões, né? Como a gente resolver isso, né? Como olharmos à luz do Evangelho de Jesus, né? Como tentarmos conviver com essas pessoas, ou melhor ainda dizer, como convivermos, não é tentarmos, como convivermos com essas pessoas, né? E, mais ainda, falarmos um pouco à luz da doutrina espírita, trazendo para nós essa visão maravilhosa de tudo que a doutrina nos traz, nessa evolução que nós temos, ou que estamos, para chegarmos à perfeição. Vamos, a priori, fazermos uma leitura bem rápida, e eu vou separar aqui uma leitura para nós, fazermos essa leitura. Só um minutinho. Vamos pegar uma leitura rápida, que é uma leitura de Emmanuel, no livro Meditações Diárias. Nós vamos ler ela em poucos parágrafos, que não é obrigado a gente ler ela completa, só para a gente trabalhar o tema central dentro desse tema inicial. E o tema é vibrações, do livro Meditações Diárias, de Emmanuel, através da psicologia de Chico Xavier. E nos diz assim: entendendo-se o conceito de vibrações no terreno do espírito, por oscilações ou ondas mentais, importa observar que exteriorizamos constantemente semelhantes energias. Disso decorre a importância das ideias que alimentamos. Em muitas fases da experiência terrestre, nos desgastamos com as nossas próprias realizações intempestivas ante a conduta alheia, agravando obstáculos ou ensombrando problemas. E diz assim o nosso irmão Emmanuel: se alguém fere, coloca-te de imediato na condição do agressor e reconhecerás para logo que a compaixão deve envolver aquele que se entregou inadvertidamente ao ataque para sofrer em si mesmo a dor do desequilibrado. Se te encontras sob o cerco de vibrações conturbadoras, emite de ti mesmo aquelas outras que se mostrem capazes de gerar vida e elevação, otimismo e alegria. Se alguém te desfecha vibrações contrárias à tua felicidade, endereça a esse alguém a tua silenciosa mensagem de harmonia e de amor com que lhe desejes felicidade maior. Disse-nos o Senhor: batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Este mesmo princípio governa o campo das vibrações. Insiste no bem e o bem te garantirá. Então, com essa leitura rápida, essa leitura inicial, nós vamos fazer uma prece, o Pai Nosso, para iniciarmos o nosso tema central da noite. Elevamos o pensamento a Jesus, aos irmãos que coordenam o trabalho do Centro Espírita Nosso Lar, e a todos aqueles que estão sob o controle de Jesus para nos iluminar na noite de hoje. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações de outrora, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Vamos trabalhar na noite de hoje em cima do tema ingratidões e decepções,
vamos trabalhar de início o Livro dos Espíritos, porque esse livro memorável, para quem já teve o carinho de ler, ou para quem ainda não leu, né? Esse livro é de importância ímpar para nós, porque ele é a base do Pentateuco, de todas as instruções que nós temos, que Kardec trouxe para nós, né? Então esse livro ele é dividido em 4 partes, e essas 4 partes dão a nós os livros seguintes, né? A primeira parte que traz a Gênese, a segunda parte que traz o livro dos médiuns, a terceira parte que traz o Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte que trabalha, né, o céu e o inferno. Então nós temos Livro dos Espíritos, certo? A Gênese, que é a primeira parte, a segunda parte, o Livro dos Médiuns, a terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte, o céu e o inferno. Então, esse tema, nós vamos trabalhar ele com... Vamos pegar aqui para vocês, rapidinho. Só um minutinho que eu estou pegando aqui para nós, tá? A pergunta 937 do Livro dos Espíritos, ela trabalha sobre o tema decepções, ingratidão, afeições destruídas. Então, foi muito interessante, nós vamos trabalhar 2 perguntas, e essas 2 perguntas vai dar a nós esse tempo que a gente precisa de reflexão, né? Porque nós estamos trabalhando em nós o velho homem, ou seja, cada vez mais nós vamos nos lapidando, né? Vamos encontrando em nós essa maravilha que é a paz interior, que é a serenidade, que é a benevolência, que é a indulgência, que é o perdão, que é a convivência com todos os seres, entendendo que o caminho para chegar a Jesus é a paz. E Jesus trouxe para nós esse caminho quando ele nos lançou as bem-aventuranças, né? Por isso que ele diz que bem-aventurados, né, os mansos e pacíficos, que herdarão a terra. Então o próprio planeta Terra, que está sendo trabalhado, né, burilado nas vibrações dos espíritos para um planeta de regeneração, nós, espíritos imperfeitos que somos, em andamento, só vamos permanecer nesse planeta se evoluirmos também. Senão vamos ser convidados, né, a continuarmos evoluindo em outros planetas, com essa evolução que nós estamos na atualidade. Então, na pergunta 937 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim aos espíritos superiores: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? E olha o que os espíritos respondem: são. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo topará mais tarde com corações invisíveis, como o seu próprio o foi. Então olha como é a elucidação dos espíritos superiores para nós, né? A ingratidão é irmã do egoísmo. O egoísmo, se nós formos ver lá no Livro dos Espíritos, na sequência desse raciocínio, né, é o mal que mata mais do que todas as guerras, porque ele destrói o ser. E qual é o nosso objetivo evoluindo? Eliminar-nos do egoísmo, eliminar em nós esse sentimento de egoísmo. E a ingratidão é irmã do egoísmo. Aí veja a sequência do raciocínio dos Espíritos. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por pagar a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi quando no mundo injuriado e menosprezado,
tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Vejamos como é interessante. Está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, né, capítulo 9, item 7, com o título A Paciência, que diz lá: a dor é uma benção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais quando sofredes, e bem dizei-o que foste aí marcado por Deus aonde estáis. Na sequência da mensagem do capítulo 9, item 7, diz lá que Jesus, que não precisava de sofrer, que não precisava nem de vir à terra, veio e sofreu muito mais do que nós, que não tinha nada para sofrer. E nós que temos, que somos imperfeitos. Então temos que analisar isso com muito carinho, né? Quem tinha esse sentimento, para quem já leu o livro Paulo e Estevão, era o próprio Paulo, ou o Saulo, quando se converteu ao cristianismo, né? Ele, quando estava em sofrimento, ele lembrava que Jesus sofreu muito mais do que ele, e que não precisava desse sofrimento. E entendia os sofredores. Quando ele teve o momento da ingratidão, ele teve o mesmo sentimento. Porque quem leu Paulo nunca esquece desses momentos em que ele ficou sozinho, em que ele foi em busca dos amigos, e os amigos fugiram dele. Não aceitavam a sua conversão e achavam que ele estava maluco. Mas se fossem verdadeiros amigos, tinham ido ao seu socorro para ouvi-lo, para auxiliá-lo. Mas ao contrário, saíram e não deram a atenção que ele necessitava. E essa reflexão de Paulo, após Ananias chegar e curá-lo da cegueira, foi que o Cristo, que tudo sofreu por tudo que ele passou, ele precisava ter também essa convicção de que ele não era especial para não sofrer. Então temos que entender isso em nós. E conviver com aqueles que não são simpáticos conosco é para nós um momento de paciência. Porque nos diz lá, Joana de Ângeles, no capítulo 9, item 7, que a esmola dada, a esmola material, é muito fácil. É só a gente comprar alguma coisa e doar para alguém. Mas a verdadeira caridade, nos traz Joana de Ângeles nessa mensagem, é a gente conviver com as pessoas que são diferentes de nós. As que vieram para nos dar o momento da gente dar o testemunho, para ver se a gente realmente já é um cristão ou está sendo um candidato a conviver na linha ou na estrada do Rabi da Galileia. As decepções, nós temos certeza que a gente só se decepciona com alguém quando a gente coloca naquela pessoa algo mais que ela não tem. E esquecemos que todos nós que estamos no planeta Terra estamos em evolução. Então, qual o ser mais perfeito? Qual que tem mais exemplo para nós? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né? Qual o ser mais perfeito que Deus enviou à Terra como exemplo? E é a resposta mais rápida que nós temos do Livro dos Espíritos, a menor resposta. E a resposta é Jesus. Então, nós temos que entender que Jesus é o nosso ícone. Então, nunca vai nos decepcionar. Mas muitas das vezes, pela nossa ingenuidade, infantilidade, imperfeição, a gente endeusa as pessoas. Observa ela como alguém especial. E não são. Vejamos Chico Xavier, quando foi questionado por uma pessoa e perguntou a ele qual a sua importância para o Espiritismo. Como vai ser o Espiritismo quando você desencarnar? E Chico olhou para ele e disse: a minha importância no Espiritismo é igual a grama, porque morre uma, nasce outra e ninguém percebe. Continua tudo verde. Então, olha que maravilha de Chico Xavier, né? Nunca ele se achou especial, mas quantas pessoas achavam que ele era perfeito, né? Endeusava o Chico Xavier. E ele mesmo não se sentia, porque ele sabia, como nós devemos saber, que estamos em evolução, que somos aqueles que precisamos, sem medo de errar, precisamos de paciência, de indulgência, de benevolência, de perdão para conosco mesmo. Primeiro,
nos perdoar para podermos adentrarmos a esse mundo maravilhoso de provas e expiações. E essa é a grande responsabilidade que nós temos aqui na atualidade. Principalmente aqueles que já conheceram a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é o Cristo novamente, vindo a nós cantarolar nos nossos ouvidos os ensinamentos de Jesus. Cantarolar as bem-aventuranças, as parábolas. Que coisa mais gostosa do que as parábolas para nós estudarmos e vivenciarmos essas parábolas? As parábolas são ensinamentos do Mestre para que a gente tenha em nós, diante dos problemas que vêm para nós, autorreflexão. Então, seguindo a resposta da pergunta que nós mencionamos, a pergunta 937, nos diz assim: seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atentes no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança. Olha o que nós estávamos falando, né? É uma prova para a nossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Veja que coisa interessante, né? Porque a consciência de cada um, a consciência de cada ser, individualmente falando, essa consciência por si só já traz a resposta daquilo que nós estamos ou que nós somos. Onde está escrito a lei de Deus? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. E a resposta é na consciência. Então, sempre que nós infringimos essa lei, nós sabemos, na nossa consciência, na nossa intimidade, que algo de errado fizemos. Então, se essa ingratidão é praticada por nós, é hiper preocupante. Mas se essa ingratidão vem de alguém para conosco, cabe a nós analisarmos, cabe a nós vivenciarmos isso e superarmos. E aí é como Jesus traz, porque todos os exemplos do que nós precisamos para chegarmos à felicidade, Jesus nos deu. Então, o que fazermos com as pessoas que nos são ingratos? Jesus falou para nós darmos a outra face. Tá certo? O que é dar a outra face? É a face do bem, a face do amor. Se recebemos agressão verbal, se recebemos a ingratidão, que possamos assim nos controlarmos e na hora certa nós darmos o outro lado da face, ou seja, amor, compreensão, benevolência e indulgência. E não esquecer do perdão, porque quem agride é quem está dodói. Por isso que Jesus veio para os doentes. E quem são esses doentes? Somos nós. Quando nós não mais estivermos doentes, ou seja, chegarmos a essa perfeição relativa, estaremos com Jesus. Mas, por enquanto, ainda precisamos dele. Por isso que ele é o médico das almas. Ele é aquele que vem nos aliviar. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. É doce. Tudo que Jesus traz para nós é doce. Então, vamos na sequência das perguntas. Nós vamos ter hoje 2 perguntas. E vamos ver o que diz a pergunta seguinte, que também é muito interessante. A pergunta é a 938 do Livro dos Espíritos. Vejamos a pergunta de Allan Kardec. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-la à sensibilidade? Quantas pessoas dizem assim, não, eu já amei demais, agora não, agora eu vou fechar, endurecer o coração e vou ver o que vai dar. Não é verdade? Porque quem ama não deixa de amar. Se amou demais e deixou de amar, é porque não amava. O que é que Paulo traz para nós? Em Coríntios 1, 13, 1 e seguintes. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Então quem ama entende que o outro que agrediu, ele está dodó, ele está precisando de amor. Não é que nós vamos chegar para aquela pessoa e eu te amo, não. Vamos entender com carinho o que é o perdoar. É não guardar rancor dentro de si. Não é obrigado a conviver com aquela pessoa.
Porque quando nós guardamos rancor dentro de nós nos destruímos. E o self, que nós somos espíritos imortais, estamos em uma matéria, esse espírito ele sente. E a matéria mais ainda. Porque se o ressentimento está em mim, a matéria responde e vem as doenças naturais, clamando que eu perdoe. Então, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Isso é o que nos dá a felicidade de tudo que Jesus trouxe para nós. Então vamos à resposta, né? As decepções oriundas da ingratidão não são de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Essa é a pergunta 938 do Livro dos Espíritos. E veja a resposta para nós. Fora um erro, porquanto o homem, de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra. E que o ingrato se envergonhará e terá remorso de sua ingratidão. Veja como o amor é doce, né? E como nós somos reencarnacionistas, porque a gente não acredita na reencarnação, nós temos convicção da reencarnação. Se não houver nessa oportunidade de nós voltarmos a conviver com essa pessoa, o perdão que nós demos, que nós tivemos para com ela, com certeza ela vai sentir esse sentimento. Do jeito que nós sentimos dos outros o sentimento quando as pessoas nos amam, chega a gente se sente bem quando chega perto dessas pessoas? Quando é diferente também, a gente, quando chega perto das pessoas antipáticas, com certeza a gente não se sente bem, porque a vibração. Veja a leitura inicial que nós fizemos sobre a vibração. Então, como tudo no universo é vibração, nós vibramos com aqueles que nós simpatizamos ou não. Se estamos de mal, os que simpatizam com esse sentimento de orgulho, o sentimento de ingratidão, os que causam decepções, porque eles não são aquilo que pensamos, eles sintonizam conosco também. Mas se pensamos no bem, se estamos sempre tentando superar os nossos momentos delicados, as nossas imperfeições, os nossos arquivos, vamos vibrar com esses espíritos que vêm nos auxiliar. Porque no nosso planeta estão eles vivenciando conosco. E devido a vibrarmos bem, teremos bons auxiliares. Se vibrarmos equivocado, se vibrarmos dentro de uma ira, vamos ter aqueles que também vibram nessa mesma faixa conosco, nos auxiliando para a irritação, para as perturbações. E não é isso que nós queremos. Vejamos o que diz aqui Emmanuel, na leitura inicial que nós fizemos, só para nós refletirmos nesse parágrafo. E diz assim, Emmanuel: se alguém te fere, olha bem, se alguém te fere, que esse ferimento, como a gente está lendo aqui, seja a ingratidão, seja a decepção, de imediato coloca-te no lugar dele, na condição do agressor, e reconhecerás para logo que a compaixão deve envolver aquele que se entregou inadvertidamente ao ataque para sofrer em si mesmo a dor do desequilíbrio. Tá certo? Então veja como diz aqui a maravilha. Te coloca no lugar dele, né? E olha com carinho para aquela pessoa. Vejamos Jesus quando foi traído por Pedro, né? Que negou 3 vezes, e era um discípulo de Jesus, certo? E Jesus, mais uma vez, deu o seu testemunho. Judas. E se nós formos olhar com carinho, Joana de Ângeles, na sua literatura, nos seus livros, traz para nós esses ensinamentos, que o leproso, os 10 leprosos que foram curados, dos 10, só um voltou para agradecer. E Jonas chama a nós um alerta. O que veio agradecer não ficou com Jesus. Agradeceu e foi embora, ou seja, não veio conviver com o mestre. Né? Se nós formos ver o cego de nascença também, não conviveu com Jesus. Então,
Jesus entendia aquela inferioridade dos seres. E na hora que ele estava no Gólgota, na hora que ele estava na cruz, o que foi que Jesus fez? Senhor, pedindo a Deus, nosso Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Porque naquele momento eram pessoas inferiores que estavam tentando resolver um problema que nem eles sabiam qual era o problema. Jesus veio trazer amor. Jesus veio trazer um momento de transformação do ser e não entenderam a sua mensagem. Por isso Jesus perguntou e transmitiu para nós, né, dizendo, pedindo a Deus para nos perdoar pela nossa inferioridade, pelos nossos momentos. Então Emmanuel nos alerta aqui no parágrafo que sempre que alguém nos agredir, analisemos como ele está. Deve estar com um problema, deve não entender ainda Jesus. E Joana diz que sempre que alguém está agressivo, ele está com saudade de Jesus. Vejamos essa colocação de Joana de Ângeles, né? Sempre que alguém está agressivo, está com raiva, ele está com saudade de Jesus. Porque quem está vivendo o Cristo, quem está convivendo com os seus ensinamentos, não tem para que agredir ninguém. É isso? Chorão, um vocalista, né? Ele dizia que o homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Então, analisemos a importância dos ensinamentos de Jesus. Cada dia que nós adentramos nos seus ensinamentos, a gente fica mais sereno. Por isso, bem-aventurados os mansos e pacíficos, que herdarão a terra. Bem-aventurados os puros de coração, que verão a Deus. Vejamos que beleza, né? Os puros de coração verão a Deus. E os mansos e pacíficos herdarão a terra. Por que isso? Porque o nosso planeta, passando pelo mundo de regeneração, e assim sucessivamente evoluindo, vão ficar no planeta os mansos e pacíficos, os que amam. E aqueles que ainda agridem verbalmente ou fisicamente, eles vão ser convidados a conviverem em outros planetas para burilarem esse lado do amor, esse lado sensível, esse lado do irmão. A doutrina espírita, que vem trazer Jesus para nós dentro dos seus ensinamentos, nas suas bases, da importância de nós entendermos Deus, sabermos da certeza da imortalidade da alma, a convicção da reencarnação, termos em nós intrínseca a certeza de outros mundos, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, façamos por onde? Na intimidade de cada um de nós, para continuarmos evoluindo, para irmos a essas novas moradas. Porque Jesus falou e trouxe para nós, e tudo que Jesus trouxe para nós, tudo que nós lemos lá pelos seus discípulos, ou pela literatura espírita, Amélia Rodrigues, né? Humberto de Campos, um livro Boa Nova, e aí a gente vai se deliciando também com Joana de Ângeles, na sua literatura psicológica, trazendo um Cristo para nós, dando a nós um holofote, um ícone. E por que não buscarmos isso? E nas suas mensagens, tanto Joana como Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, Emmanuel e outros, traz lá uma mensagem que Jesus falou que ia, mas que ia preparar um local para nós. E iria estar nos esperando. Como será esse local? Como será esse mundo? Como será esse planeta? Onde o Cristo é o rei. Porque quando o rei do planeta, na época de Jesus, perguntou a ele se ele era rei, ele disse, tu que dizes, porém sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, como será o reino, ou como será o local onde Jesus é o rei? Com certeza é um local de amor. Amor em essência, de benevolência, de indulgência e de perdão. Aonde nem a matéria, essa que nós estamos nela agora, lá existe, né? É uma matéria quintessenciada. Tudo mais suave. Aonde nos elucida no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que lá, às vezes, a gente vive muito mais de 200, 300, 500 anos. Porque não há essa
problemática do desencarne pesado da matéria para reencarnar e assim sucessivamente. É algo sublime. E a tarefa do bem é constante. A tarefa do bem é constante, porque não reina lá egoísmo, orgulho, decepções, ingratidões. Ela não tem mais esse sentimento. Mas como nós vamos fazer para chegarmos lá? Amando, servindo e seguindo Cristo. Os ensinamentos já foram dados. O Mestre trouxe a mensagem há 2000 anos. A doutrina espírita está trazendo para nós novamente há mais de 150 anos. Por que não adentrar nesses sentimentos? Não, mas eu vou... Não, é para ontem. A nossa iniciativa é para ontem. Agora, a convicção depende do tempo. Não vamos nos preocupar em hoje já sermos perfeitos. Mas vamos ter o cuidado para hoje já estarmos melhores do que ontem. E burilar em nós os pensamentos tenebrosos, a ingratidão, a decepção, a injúria. Vamos diariamente colocar em nosso pensamento algo para nós eliminarmos de nós. Se for os sentimentos agressivos, que possamos trabalhar eles lentamente. Né? Tem um livro muito rico que pode nos elucidar isso, para quem já leu vai saber do que eu estou falando. O livro é um livro de Ney Prieto, um livro antigo da década de 80, por título Manual Prático do Espírita. Esse livro é maravilhoso. É tanto que esse é um livro individual, para nós lermos individualmente. E porque ele tem exercícios que só nós podemos resolver na intimidade. As perguntas são para a nossa intimidade. Então é um livro para a gente guardar com muito carinho. Manual Prático do Espírita. Ele traz N defeitos e N soluções de defeitos que nós temos em nós. Como nós solucionarmos, como nós eliminarmos de nós esses sentimentos que nos agridem, que muitas das vezes nós necessitamos trabalhar. O Evangelho de Jesus é esse manancial. As bem-aventuranças são essas maravilhas que nós necessitamos ouvir diariamente para mentalizarmos o Cristo. As parábolas são reflexões profundas para nós nos colocarmos nos lugares dos personagens, do filho pródigo, aquele que foi, e que no momento de decepção dele próprio, ele reconheceu o amor do Pai e retornou para ser abraçado novamente e continuar a ser amado. A ovelha perdida, observando aquele que estava cuidando delas, deixou as 99 ali. Por que ele deixou as 99? Porque as 99 já estavam preparadas, já estavam amansadas, já estavam ali tranquilas. E foi atrás aquela que precisava de amor, de carinho, aquela que precisava de aproximação, aquela que precisava de ouvir Jesus. Olha como as parábolas de Jesus são ricas. E a do bom samaritano, que Jesus trouxe para nós. Por que o samaritano? Alguém que ninguém gostava dele. Deu o exemplo do homem de bem. Deu o exemplo de amor. Deu o exemplo de compaixão. Veja como Jesus é um mestre por excelência nos seus ensinamentos maravilhosos. Então, queridos irmãos, essas são nossas palavras. Desejamos a todos uma noite de muita paz. Que esses ensinamentos, através do Evangelho de Jesus, que aqui nós falamos, possa penetrar em nossos corações e que cada um de nós possa fazer as nossas reflexões. Que a gente possa encontrar todos os dias, nas leituras benévolas do Mestre Jesus, um direcionamento para encontrarmos a paz. Não temos outro caminho. Ainda não foi dado a nós outro caminho a não ser o caminho de Jesus. É o caminho da verdade e da vida. Ouvimos o Mestre sempre cantarolando nos nossos ouvidos. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Das ovelhas que o Senhor me confiou, nenhuma há de se perder. Nenhuma. Que coisa bela. Todos, sem exceção, chegaremos a Jesus. E quando chegarmos a Ele, que Ele dê aquele abraço gostoso em nós, vai nos direcionar para Deus. Porque Ele falou que ninguém vai ao Pai sem passar por Ele. Amemo-nos e amemos um aos outros.
muita paz. Vamos agora fazer a nossa prece final para, mais uma vez, agradecer a Jesus esse momento que nós estivemos juntos aqui, recordando os seus ensinamentos. Esse momento que nós nos direcionamos para receber a emanação de fluidos dos Espíritos que nos auxiliam, né? Então vamos dizer assim, amados Mestres Jesus, muito obrigado. Obrigado por ter trazido tanto amor para todos nós do planeta Terra. Derrama sobre nós os teus bálsamos salutares, para todos no planeta, sem exceção, para que possamos, querido Jesus, receber os teus bálsamos e podermos assim nos curarmos lentamente. Sabemos das nossas inferioridades, mas sabemos que tu nos amas. E quem ama Jesus? Tu mesmo disseste, tudo pode, tudo sofre, tudo suporta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim também como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixe, Jesus amado, cairmos em tentações de outrora, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para sempre. Muita paz e que Jesus nos abençoe.